Então, pessoal, boa tarde. Daremos início agora ao nosso momento síncrono da disciplina de saneamento básico e saúde pública. Esse momento, essa parte da apresentação estará sendo gravada e disponibilizada posteriormente no Moodle do sistema IFES. E quem não se sentir à vontade pode sair durante a gravação, embora eu não apresente o rosto de vocês aqui, né? E posso voltar depois da gravação para a gente tirar dúvidas. Caso vocês não consigam me ouvir direito durante a gravação, vocês podem me interromper, tá? Aí a gente vai ajustando o que for necessário para entregar um conteúdo melhor para vocês. Bom, falaremos na aula de hoje da situação do saneamento básico no Brasil. Então, eu vou passar aqui algumas relações de índice e indicadores que estão relacionados diretamente ao saneamento básico, né? Então, quando a gente fala de saneamento básico, nós vemos que vários problemas são causados muitas vezes, né, pela falta de saneamento e que posteriormente esses vão impactar na nossa qualidade de vida de modo geral. Então nós temos ali, logo no começo, um serviço que deixou de ser prestado à sociedade por meio dos pagamentos do imposto e que depois essa sociedade ela vai sofrer com a falta desse serviço, né? Então, eu deixo aqui uma premissa, uma indagação. Por que o saneamento básico se tornou uma questão de saúde pública no mundo atual? Não é? Porque quando se falta, por exemplo, água tratada, drenagem de águas pluviais, manejo de tratamentos resíduos sólidos e efluentes, nós perderemos saúde e, consequentemente, qualidade de vida. Então, nós temos que várias medidas, né, preventivas podem ser adotadas visando minimizar, preservar, corrigir possíveis agravos ao meio ambiente e, consequentemente, à saúde, né? Quando a gente fala, então, de saneamento e qualidade de vida, o indicador mais palpável, mais conhecido que vocês têm para trabalhar relacionando essas duas questões é o IDH. E com certeza vocês já ouviram falar dele em outras disciplinas. Por exemplo, disciplina de geografia provavelmente relaciona esse índice, tá? Então, o que é o IDH? Esse índice de desenvolvimento humano, né? Os países membros da ONU são classificados, que mede a longevidade, que mede também as questões relacionadas à saúde, à renda, à educação. Então, esses três aqui são os três pilares indicadores do IDH. Então, quando vocês acessam um curso como esse de meio ambiente, vocês estão tendo educação, ou seja, jogar o resíduo no local certo, tratar efluente, entre outros assuntos relacionados à educação do nosso cotidiano. Vocês estão tendo também uma condição melhor de saúde, porque nessa disciplina e outras disciplinas também, vocês vão conhecer um pouco sobre doenças, formas de prevenção, etc. E vocês terão, após formado, uma renda maior do que a média dos brasileiros, a média da população da cidade onde vocês vivem. Assim a gente espera. Então, consequentemente, um curso como esse que vocês estão fazendo aqui no nosso instituto está promovendo um maior IDH para a região. Então, professor, especificamente, o que é o IDH dentro dos seus indicadores? O que ele mede lá na educação? O acesso ao conhecimento, que é medido por a média de anos que essa população passa a partir dos 25 anos. E a expectativa de anos de escolaridade para as crianças ao iniciar a vida escolar. E na saúde?
Então, na saúde a gente vê o quê? A longevidade e saudável, saúde, né? Que é medida pela expectativa de vida daquela população. E a renda é o padrão, medido em termos de renda, né? Com base na renda nacional bruta per capita expressa em paridade de compra, né? Tendo em dólar em 2005 como nossa referência. Depois eu vou mostrar números comparando cidades, regiões, estados, etc., de IDHs. Então, pessoal, alguns dados, né, de alguns países em 2019 comparado ao Brasil. Nós temos aqui, o Brasil ficava, naquela época, segundo esses dados, em 84º aqui de colocação, posição global, com o IDH de 0,765. Se nós formos observar, nós temos aqui países da América do Sul, como por exemplo Colômbia, Peru, Uruguai, Argentina, Chile, numa posição superior ao Brasil. Ou seja, daqueles 3 indicadores que nós mostramos anteriormente, renda, saúde e educação, esses países fazem algo a mais em um desses 3 ou nos 3 para que tenham um indicador, um IDH maior. Tá? Então, se a gente comparar os últimos anos do nosso IDH, nós temos que em 91 nós tínhamos um IDH comparadamente aqui muito baixo nessas regiões, tá? Nos anos 2000, o IDH ele foi para baixo, para um pouco médio, até 2018 a gente ter ali um IDH alto para um pouco alto. O que aconteceu durante esse tempo, professor, na área ambiental? Nós tivemos leis de licenciamento sendo aplicada efetivamente na prática, nós tivemos ali Política Nacional de Resíduos Sólidos sendo implementada também nos municípios, nós tivemos Política Nacional de Saneamento Básico implementada no município, Política Nacional de Educação Ambiental, entre tantos outros instrumentos da área ambiental para a promoção do meio ambiente e, consequentemente, saudável qualidade de vida. Então, se a gente for comparar alguns países em 2018 ao Brasil, nós temos aqui países próximos ao Brasil em 2018, por exemplo, a Venezuela, Sri Lanka, Granada, México, até superiores, né? Azerbaijão estava próximo aqui do Brasil, Líbano, né? Se a gente for comparar países com IDH muito alto, nós temos Noruega, Suíça, Austrália, Irlanda, Alemanha, são países que fazem o dever de casa naquelas 3 áreas essenciais do IDH e que o saneamento, meio ambiente estão incluídos lá, beleza? Então, eu deixo aqui para vocês como sugestão um vídeo que vai falar sobre o ranking internacional do saneamento básico. Eu não vou transmitir ele agora para vocês, porque senão, pessoal, a gente vai acabar não conseguindo passar o áudio, dar retorno. Então, depois eu indico o vídeo e eu posso transmitir ele depois da aula gravada. Então, pessoal, se a gente for relacionar ainda mais saneamento com IDH, o saneamento, ele deixa claro, né, o IDH, ou seja, o IDH ele deixa claro que há falta de saneamento, e a falta de saneamento, consequentemente, vai ocasionar o IDH mais baixo. Exemplo, isolada, cidade com pior IDH do Brasil convive com falta de saneamento. Então, se falta saneamento, falta saúde, consequentemente, faltou educação da população, que também tem uma renda mais baixa. Saneamento precário impede o Brasil de se desenvolver, avalia pesquisador. Professor, mas como que o saneamento vai influenciar na economia do Brasil? Teríamos mais investimentos em obra, saneamento, a parte de tratamento de água, esgoto, resíduo, combate e controle de algumas doenças, etc., né? Tudo isso com saneamento, tá?
Então, eu apresento aqui uma pesquisa que foi realizada de forma rápida, tá? Sobre a importância do saneamento básico. E aí, em algumas perguntas sobre respostas múltiplas, né, que o Instituto Trata Brasil fez, foi a pergunta seguinte: o que é saneamento? A gente ouve muito os candidatos, os políticos, falando sobre saneamento básico. Pergunte para eles, na sua concepção, o que é saneamento? Muitos acham, muitas pessoas, que são serviços de esgoto, limpeza, bueiro, despoluição de rio, coleta de lixo, serviços de água, né? Então, 81% relacionam o serviço de saneamento com os 4 serviços essenciais da área, que nós falamos ali: água, esgoto, lixo e drenagem, né? Alguns relacionam com saúde, outros não sabem ainda o que é saneamento. Se a pessoa não sabe o que é saneamento, provavelmente ela não saberá a importância do saneamento. Que deve receber mais atenção. Boa parte das pessoas falam segurança na cidade. De fato, nós precisamos ter segurança. Outros falam desemprego, outros falam saúde, outros falam educação. Mas serviço de saneamento muitas vezes não é visto muito bem pelos olhos dos gestores públicos, né, prefeitos, governadores, etc., porque são serviços muito caros e que ficam, teoricamente, literalmente enterrados, né? Então, essa pesquisa realizada pelo Instituto Trata Brasil, quem quiser conhecer na íntegra, né? O Instituto Trata Brasil faz uma pesquisa muito bacana na área. Dá para fazer um TCCzinho de vocês só sobre esses dados, pegando dados, digamos assim, primários do que eles fizeram na pesquisa, e depois vocês trabalharem num TCCzinho relacionado a esses dados que foram levantados, né? Então, alguns dados gerais: cerca de 82% dos brasileiros só tem dito serviço de água tratada, né? 48% tem acesso à coleta de esgoto, 39% desse esgoto é tratado. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer o seguinte, que é mais fácil chegar à água tratada na casa das pessoas, né? E que a água tratada ela é o principal recurso que nós precisamos no dia a dia. No entanto, essa água suja que sai, que é o efluente, que é o esgoto, ela é mais difícil de ser tratada. Então, ainda há uma corrida atrás para se tratar esse tipo de efluente, tá? Então, pessoal, quando a gente fala, por exemplo, quais são os setores afetados pela falta de saneamento no Brasil, nós temos várias áreas que são afetadas pela falta de saneamento, como, por exemplo, a preservação. Como assim, pessoal? Olha, se o esgoto é tratado, se o resíduo é tratado, nós teremos um ambiente mais preservado, curso d'água com mais diversidade de peixes que ali podem sobreviver, entre outros detalhes mais. Convido vocês também, sugiro a vocês acessarem o site que está descrito aqui embaixo, que tem esses dados, tá? Eu vou apresentar depois, mas fiquem à vontade. Sobre turismo, vocês gostariam de ir numa região em que, numa praia, por exemplo, que tem esgoto a céu aberto? Provavelmente não, né? Em que o lixo, visitar uma cidade que o lixo ele é espalhado pela rua? Muito provavelmente não gostaria, né? Então, o investimento em saneamento vai promover o turismo na região, tá? Sobre trabalho, se há investimento em saneamento, construção de ETAs, de ETs, de obras de canalização de esgoto, de água tratada, vocês terão mais trabalho, né? Mais pessoas serão empregadas. Na saúde, professor, cada R$1 que é investido no saneamento são economizados outros R$4 na saúde. Então, nós teríamos uma saúde de melhor qualidade, menos pessoas adoecidas com diarreia, hepatites, doenças de veiculação hídrica, etc. e tal, se houvesse um investimento maior em saneamento.
na educação. Acreditem, uma criança mal alimentada, uma criança que teve algumas doenças de veiculação hídrica, ela não terá um desempenho igual a outra criança que tem uma vida mais saudável. Então, vai impactar lá no desempenho escolar dessa criança a falta de saneamento do bairro onde ela vive. E na cidadania, se nós temos serviços de saneamento bem empregados numa cidade, nós teremos cidadãos mais conscientes do que tem que ser feito para a melhoria da qualidade de vida na cidade dele. Então, deixo aí, tem mais detalhes lá nessa página. Tá? Outro detalhe aqui, um vídeo muito interessante, são sobre os investimentos de saneamento, né? Que o investimento em saneamento economizaria 40 bilhões ao ano em saúde no país. Um vídeo muito interessante que mostra ali o quanto que nós poderíamos economizar na área de saúde caso nós tivéssemos um saneamento bem aplicado, né? E aí, pessoal, eu deixo aqui também alguns dados para consulta. Depois eu vou apresentar esses dados detalhados para vocês, tá? Depois da aula, para a gente interagir um pouco mais, depois da gravação, né? Que são os dados de IDH pelo Atlas Brasil, que traz aqui nesse site um ranking das cidades, né? Comparando, por exemplo, nós temos o IDH médio, o IDH por renda, o IDH por educação e o IDH por longevidade, ou expectativa de vida. Nós observamos aqui o Distrito Federal, pelos dados de 2017, chega à frente, São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Espírito Santo segue aqui na 8ª posição. Nós podemos fazer essa consulta também por cidades, tá? Por regiões metropolitanas. É isso que depois eu vou mostrar para vocês. Então, nesse site aqui é que vocês vão tirar o conteúdo para realizarem a tarefa da semana. E para comparar aqueles dados lá, que eu peço na tarefa, que eu vou explicar depois da gravação, vocês podem utilizar esse panorama que nós temos do IBGE, que eu abro aqui a cidade de Ibatiba, porque nós trabalhamos e estudamos em Ibatiba, então é uma cidade conhecida por todos. Nesse site você consegue ter informações sobre educação, economia, saúde, outras informações mais. Mas você tem ali o básico, que são pilares, tá? Para construir o IDH nesses municípios. E também para que você possa comparar dois IDHs diferentes. Alguns números importantes, tá? Que eu trago aqui para vocês, sobre abastecimento de água potável, a gente comentou, né? Coleta de esgoto, sobre o tratamento de esgoto, né? A questão dos canais, dos ramais, etc. Perdas de água, nós temos quase 40% de perda de água. Pessoal, isso quer dizer que a cada 100 litros de água que é captada lá no rio, que é tratada, apenas 60 litros de água é faturado, é pago. Os outros 40 litros são perdidos. Perdido por algum outro motivo. Por gato, né? Captação ilegal de água, né? Roubo de água, por vazamento, por hidrômetro que não está marcando água, entre outros problemas mais, né? Então nós temos aqui perdas em postos de trabalho, não é? A questão também que eu comentei ali. Outros números importantes trago aqui também, deixo para depois vocês apreciarem, né? Alguns índices de perdas, depois eu vou mostrar para vocês onde que a gente encontra esses índices de perda, né? 51% de perdas de água na região norte, 44% no nordeste, 32% em centro-oeste, 35% no sudeste e 32% no sul. Perda de água que já foi tratada, tá? Então nós temos aqui outros números importantes também.
como também a questão de diarreias, né? 88% das mortes por diarreia são causadas por falta de saneamento ou saneamento inadequado. Tem outros números aqui também, tá? Outros impactos na sociedade, né? Nós temos perda de horas de trabalho, porque a pessoa está doente, porque ela se infectou por alguma doença ali relacionada à falta de saneamento, né? E os custos também com internação dessas pessoas que perdem horas de trabalho, ou seja, ela perdeu hora de trabalho, ela perdeu a produção e teve um gasto para o governo quanto essa internação, né? Então nós temos várias perdas ali. Então agora eu termino a minha apresentação. Eu vou agora para explicar um pouco mais como que nós faremos a atividade avaliativa da semana, que eu já publiquei lá no Moodle, e explicar também como que vocês conseguem outros dados de saneamento. Para a gravação aqui, até a próxima aula. Obrigado.